amigos, vamos falar agora das questões CESP sobre estrutura programática ou classificação programática. Venham comigo então. Vamos decifrar esse tema para o CESP, como o CESP gosta de cobrar. Questão número 1. Os programas contidos no orçamento público dividem-se em temáticos, gestão, manutenção e serviço ao Estado e operações especiais, incluindo-se nesta última categoria os serviços da dívida externa. Então, os programas contidos no orçamento somente são esses três? São os temáticos, são de gestão, manutenção e serviço ao Estado e também de operações especiais, sendo que operações especiais, um exemplo de operações especiais, são os serviços da dívida externa. Questão 1 está correta. Mas uma questão que eu chamo a atenção, pessoal, ela está correta porque está escrito aqui orçamento público. Realmente, orçamento público tem esses três tipos de programas. Mas se a gente estivesse falando do plano plurianual, é apenas os programas temáticos e de gestão, manutenção e serviço ao Estado. Porque os programas destinados a operações especiais não estão no PPA, apenas na LOA. Só atenção nisso em eventuais novas questões mais capciosas. Então vamos prosseguir. Questão 1 está certa. Questão 2. Se em função da natureza de determinada ação orçamentária for necessário seu acompanhamento intensivo, será obrigatória a utilização da identificação denominada plano orçamentário. O que a questão está dizendo? Que existe uma situação em que o plano orçamentário é obrigatório. A gente sabe que, na maioria dos casos, ele é facultativo, mas existe uma situação que ele é obrigatório. E segunda questão, essa obrigatoriedade é no caso de ações que necessitam de acompanhamento intensivo. E é exatamente isso que acontece. O plano orçamentário é opcional, mas se ações requerem acompanhamento intensivo, ele passa a ser obrigatório, questão 2, certa. Questão número 3. A ação orçamentária é considerada padronizada quando, em decorrência de organização institucional existente, sua implementação é realizada em mais de um órgão orçamentário ou mais de uma unidade orçamentária. A questão quer saber sobre a ação padronizada. O que seria essa ação padronizada? Em decorrência de uma organização institucional, a implementação dela pode ser em mais de um órgão orçamentário ou mais de uma unidade orçamentária. É isso mesmo? Exato, a questão 3 está correta. Então, a gente tem vários tipos aí de ações padronizadas, que são a ação padronizada setorial, que seria dentro do órgão setorial, dentro do ministério, multissetorial, que seria entre dois ministérios, dois órgãos setoriais, e padronizada da União, aí, que percorre diversos ministérios e diversos órgãos setoriais, que eu exemplifico ministérios, ou diversas unidades orçamentárias. Então, a questão 3 está certa. Questão 4. Situação hipotética. Para viabilizar a melhoria das condições de saúde da população, o prefeito de determinado município incluiu em seu plano plurianual a construção de uma unidade de pronto atendimento em saúde. Nesse caso, ao promover a classificação programática dessa ação de governo, o prefeito deverá classificar a construção da edificação na categoria de atividades, visto que a obra será resultado de um produto necessário à manutenção da ação do governo. Então, a gente está aqui diante, o que é importante aqui, ó, diante de uma construção de uma unidade de pronto atendimento em saúde. A construção ela tem que ter começo, meio e fim. E ela não é para manutenção da ação do governo. Ela está causando a construção em si uma expansão. Então, na verdade, a gente está diante de um projeto e não de uma atividade, como diz a questão. Seria uma atividade se fosse a manutenção do posto, o dia a dia do posto, o pagamento de pessoal, tudo que é necessário ali é saúde para o funcionamento do posto. Aí sim seria atividade. Mas a construção em si é um projeto, questão 4, errada. Questão 5. Para se incluir no orçamento da União uma ação orçamentária que dependa da adesão prévia de entes subnacionais, deve-se utilizar o marcador de regionalização na execução. É uma questão um pouco mais difícil que a gente tem que raciocinar para resolvê-la. Quando é que é utilizado o marcador de regionalização na execução? É utilizado quando na elaboração do orçamento não é possível a gente marcar exatamente onde vai ser executada a ação. Essa é a situação que deve ser usada. E na questão está dizendo assim, ó, existe uma ação que depende de adesão prévia de entes subnacionais. Então, é uma ação que não vai ser executada por todos os entes, pode não ser executada por todos os entes. Vão ser executadas para aqueles que aderirem, que fizeram essa adesão prévia. Então, não se sabe, no momento da elaboração, quais entes que vão realizar essa adesão prévia. Porque ele está dizendo aqui, ó, depende ainda de adesão prévia. E se não tem essa adesão, a gente não sabe onde vai ser executado, sim, vai se utilizar o marcador de regionalização no momento da execução, porque no momento da execução a gente já vai ter que saber quais são os entes subnacionais que aderiram. Então a questão 5 está certa. Questão 6. O plano orçamentário é obrigatório para todas as ações que tenham sido aglutinadas na passagem de um exercício financeiro para outro.
plano orçamentário é opcional, mas é uma situação que ele é obrigatório. Ele é obrigatório para ações que exigem um acompanhamento intensivo, que não é o que disse a questão, e por isso ela está errada. A questão está falando que é uma situação seguinte, em um ano a gente teve várias ações. Aí para o ano seguinte, elas foram aglutinadas, ou seja, se juntou aquelas ações numa ação única, numa ação maior. Aí está dizendo que nesse caso precisa do plano orçamentário para que se acompanhasse, para saber qual foi a ação que foi aglutinada ou não. Pode até ser, mas ele não é obrigatório nesse caso. Então a questão está errada, porque diz que é obrigatório. Pode ter sido utilizado o plano orçamentário para fazer um acompanhamento, mas não é obrigatório. Questão 6, errada. Questão 7. O plano orçamentário, constante da lei orçamentária anual, é o código de identificação das ações orçamentárias destinados a efetuar o vínculo entre a referida lei e o plano plurianual. Então, o plano plurianual constante da lei orçamentária anual, está certo isso? Está errado. O plano orçamentário ele não consta da lei orçamentária anual. É uma informação gerencial para que se faça um acompanhamento mais detalhado da ação orçamentária. Então, não consta e também não é ela que vai efetuar então, o vínculo entre a LOA e o plano plurianual. Questão 7 está errada. Questão 8. O plano orçamentário consiste no segmento do plano plurianual a ser executado no exercício financeiro seguinte. O plano orçamentário ele é um segmento do plano plurianual, né? Vê aqui plano orçamentário, quem nunca estudou poderia fazer a confusão, mas você que já está estudando, você que está acompanhando aqui nas nossas questões, já sabe que o plano orçamentário é uma formação gerencial, não consta da LOA, não consta também do plano plurianual. Questão 8 está errada. Questão 9. De acordo com a estrutura programática do plano plurianual, o pagamento de pensões e aposentadorias faz parte das despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Então está dizendo aqui que o pagamento de pensões e aposentadorias é classificado como uma operação especial, porque não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Então a questão está certa, que realmente aposentadorias e pensões, assim como serviço da dívida, casos de decisões judiciais, pagamento de decisões judiciais, estão todos incluídos nas operações especiais, questão 9 certa. Questão 10. De acordo com as especificidades das ações orçamentárias de governo existentes, a padronização dessas ações pode ser local ou interfederativa. Então, dentro das ações orçamentárias há uma padronização. Pode haver ações padronizadas? Pode. Essa padronização recebe o nome de local ou interfederativa? Questão 10, errada, é setorial, multissetorial ou da União. Questão 10, errada. Questão 11, as atividades, os projetos e as operações especiais devem ser detalhados na estrutura programática em subtítulos, não podendo haver alterações de sua finalidade, do produto e das metas estabelecidas, a não ser que sejam feitas por meio de projeto de lei que altere a lei orçamentária anual. Então, as atividades, projetos e operações são detalhadas também em subtítulos, que é aquele localizador do gasto? Sim, mas ao fazer a localização do gasto, não pode ter alteração na finalização, no produto e das metas estabelecidas. Claro, a não ser que se altere a LOA. Alterando a LOA, sim, pode alterar tudo, né? Tudo que a gente está citando aqui. Mas sem alterar a LOA, não pode. E é exatamente o que diz a questão. Questão 11 está correta. Questão 12. Na estrutura programática da despesa, as despesas decorrentes de sentenças judiciais por não gerarem produtos podem ser classificadas como operações especiais. Na estrutura programática, sentença judicial é classificado como operações especiais? Correta. Questão 12, certa, é isso mesmo. Questão 13. As ações orçamentárias são classificadas como operações especiais quando contribuem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Operação especial é quando contribui para a expansão ou aperfeiçoamento? Errado, exatamente quando não contribui para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, quando não gera um produto. Questão 13, errada. Questão 14. As ações orçamentárias são classificadas como projetos se realizadas de modo contínuo e permanente. Mas uma questão clássica aí da diferença entre projeto e atividades. Ações orçamentárias são classificadas como projetos se realizados de modo contínuo e permanente? Não, errada. Modo contínuo e permanente são classificadas como atividades. Questão 14, errada. Projeto vai ser aquele que vai ter um final. Tem que ter um começo, um meio e um fim para ser classificado como projeto. Questão 14, errada. Questão 15. Apesar de não haver previsão na norma geral, mas por exigência do orçamento do programa adotado no país,
A Lei Orçamentária Anual adotou uma quinta categoria na classificação por programas, o subtítulo, que passou a ser o menor nível da categoria de programação. Está falando aqui dentro da estrutura programática, a gente passou agora a ter também um subtítulo. E esse subtítulo é o menor nível da categoria de programação, que vai ser o nosso localizador do gasto. E é isso mesmo, a questão 15 está correta. Pessoal, essas foram as nossas questões CESP sobre a estrutura programática. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.